professoras, professores, bem-vindos ao nosso 7º vídeo e hoje eu quero dar uma atenção mais específica para a adolescência e para esse fenômeno da atualidade na adolescência que é a automutilação e risco de suicídio. Tentar elaborar com vocês algumas perspectivas para a gente captar de onde vem isso e como a gente pode lidar com isso no nosso cotidiano. A adolescência é um período muito sensível na nossa etapa de desenvolvimento na vida como um todo. É onde se concentram os rituais de passagem, é onde acontecem mudanças que nos vão preparar para a vida adulta. Isso bastante representado pelo desenvolvimento da puberdade, por exemplo, em que o corpo, de um ponto de vista biológico, deixa de ser um corpo de criança e entra então na vida adulta como um corpo que se reproduz. Então a adolescência é sempre marcada por uma inconstância, por uma fase amorfa, por uma fase de mudanças. E agora, olhando para a adolescência de hoje, eu vejo alguns desafios importantes. Então quando a gente pensa em um desafio do ponto de vista cultural, e aí a gente veio falando muito, eu falei um vídeo inteiro sobre limites e contornos, a gente vive um momento cultural bastante líquido, bastante fluido, em que a gente tem um poder de consumo muito grande, a gente tem um estímulo ao consumo muito grande, o consumo vem muito pesado na adolescência, pensando exatamente nessa efemeridade, em que tudo é muito instantâneo, tudo é muito imediato, então amanhã eu preciso comprar um novo e depois de amanhã eu preciso comprar um novo, em que o poder de consumo traz essa possibilidade de eu ter muitas coisas e em que os contornos e as bordas sociais estão muito diluídos. Então, os próprios limites do quando a gente diz no todo, no coletivo, eles estão muito diluídos. Lembra que eu falei sobre os limites trazerem segurança, Então, quando a gente tem tudo muito solto, tudo muito possível, tudo muito livre, é comum que o adolescente se sinta perdido. E essa ausência cultural desses limites, desses contornos, faz com que o adolescente fique mais inseguro, com mais medo, com mais incerteza. E a experimentação própria da adolescência se aproxima muito do risco, de comportamentos de risco, como o uso de álcool, drogas, cigarro, o sexo precoce, então o risco de uma gestação precoce e inclusive comportamentos autolesivos, como a automutilação, que eu vou falar em seguida. Depois, de um ponto de vista familiar, então reduzindo do cultural, social para o familiar, a gente vem experimentando modelos familiares muito diferentes do que seria um padrão pai, mãe, 2, 3, 4, 5 filhos, como talvez tenha sido no começo, no meio do século passado. E essas mudanças nas estruturas familiares também deixam as margens mais borradas, Não quer dizer que a gente precise de um modelo bem estabelecido ou de um modelo com um padrão patriarcal, não é isso. Mas ter uma estrutura familiar, seja ela em qualquer conformação, é muito importante para essa fase da adolescência. É muito importante e às vezes a gente vê, por exemplo, casais que optaram por permanecer juntos, mesmo não existindo mais um casamento ali, em nome dos filhos. E aí deposita nas crianças toda a responsabilidade por esse relacionamento, que é uma responsabilidade incabível para uma criança, e às vezes na adolescência isso satura, porque adolescente dá trabalho, então os pais se desgastam ao extremo e aí decidem se separar na adolescência. Então essa inconstância da estrutura familiar é algo que traz também uma certa dificuldade do adolescente se sentir ali contido. Lembrando que mesmo que ele esteja contido para romper, Então o adolescente vai romper e é saudável e é importante que o adolescente rompa. Ele questione as estruturas, ele vá para o outro extremo das crenças familiares, isso é comum em alguma medida saudável. Mas quando isso não existe, ele não tem nem contra o que lutar, ele se sente perdido. Você poderia até pensar, nossa, mas é aí que ele é feliz, O pai tá num lado, a mãe tá do outro lado, ele faz o que ele quer, ele tem a adolescência perfeita, porque ele faz o que ele quer. Não, isso não é saudável, Isso não é estruturante para um cérebro adolescente que precisa estar contido num espaço. E aí quando a gente olha para o nível individual, então tem um nível cultural, um nível familiar e um nível individual. Quando a gente olha para o nível individual, os desafios são
enormes, são múltiplos, a começar pela própria puberdade, né? Então começa a ter mudanças corporais muito significativas, né? Então começa a crescer pelo, começa a vir o odor do suor, o menino começa a ter ereção e ejaculação espontânea, a menina começa a ter desejo de manipular o clitóris, a vagina, então começa a ter uma série de mudanças corporais que são um tanto incompreendidas e muitas vezes as famílias e o ambiente escolar têm dificuldade de falar abertamente sobre esses assuntos, né? E aí o adolescente fica numa vivência muito interna ali das interpretações que ele vai dando e perigosamente buscando essas referências na internet. Então a referência da pornografia, a referência do que o outro está fazendo, e essa passa a ser a referência, por exemplo, da sexualidade. Então a puberdade e a sexualidade, que começam a se desenrolar ali a partir dos 11, 12, 13 anos, são um grande dilema da adolescência e que a gente precisa ter espaço para falar sobre isso. Um outro dilema próprio individual da adolescência são os relacionamentos sociais. Então antes tinha uma certa divisão ali de grupos, do que gostava de brincar e como era a brincadeira da infância, e à medida em que vão entrando na adolescência, eles começam a ter rupturas, né? Então, era aqui meu grupinho de melhor amigas, agora eu fui excluída, fizeram bullying comigo porque eu tô acima do peso, ou porque meu cabelo é diferente, ou porque minha cor da pele é diferente, e aí essas questões sociais começam a ser muito mais conflituosas. Um outro desafio que vem na adolescência é a performance acadêmica, né? Falando mais agora da escola. Quando a gente tem o vestibular como grande ritual de passagem da adolescência para a vida adulta, então eu saio da escola e vou para a faculdade, ou eu escolho uma carreira, o nível de exigência de rendimento, de notas, de passar em prova, torna a adolescência um grande desafio, porque à medida em que todo o restante está acontecendo, ele tem que focar nos estudos, ele tem que ser bom e tirar boas notas para passar no vestibular, por exemplo, o que cria uma grande pressão aí na adolescência. E por último, quando a gente fala de desenvolvimento do cérebro, a gente fala, eu já citei isso em algum momento do curso, a gente tem um corpo todo enxurrado de hormônios que vão empurrar o adolescente para a impulsividade, para testar a vida, e um córtex pré-frontal, que seria responsável por esse controle inibitório, por adiar a gratificação, ele está ainda imaturo. Então é uma fase que você toma a decisão errada, você sofre de amor como jamais vai sofrer na vida, em que você odeia hoje e amanhã você ama. E quem tem adolescente em casa, é isso, né? Um dia você acorda e ele tá deitado no seu colo pedindo um cafuné como uma criança, no outro dia ele tranca a porta do quarto e ele não quer te ver e você é o pior pai do mundo e ele te odeia, né? Então é isso. Isso é a adolescência. E a nossa sensibilidade, a nossa paciência, a nossa capacidade de olhar para isso com cuidado é o que vai permitir essa fase se desenrolar com naturalidade. Mas isso é uma face da moeda. A outra face da moeda é o brilho. É a potência, é a energia, é o entusiasmo, é aquela coisa assim que você conversa com um adolescente, ele pode conquistar o mundo, ele pode desenvolver um aplicativo que vai revolucionar uma tecnologia, ele cria ideias incríveis para conectar dois pontos, ele é a potência. E aí vamos falar sobre coisas que são difíceis, que são complexas, que existem, e é o elefante branco que está na sala, a gente precisa parar para olhar para isso. A automutilação vem se tornando algo disseminado. Talvez em algumas situações a gente observe a automutilação como um comportamento social, não necessariamente um problema. Então, assim, algumas meninas estão se mutilando, então para fazer parte daquele grupo eu vou me mutilar também para me sentir igual àquelas meninas. Isso é uma minoria e mesmo quando isso acontece, a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso, porque no mínimo existe uma insegurança em termos de pertencimento para que eu precise usar uma estratégia autolesiva para fazer parte de um grupo. Mas na grande maioria das vezes a automutilação é sim um sinal de sofrimento, é um sinal que não pode ser negligenciado, é um sinal de alerta e a gente precisa cuidar. Ah, mas a pessoa está fazendo isso, a menina, o menino estão fazendo isso para chamar atenção. Pois então a gente vai dar atenção, porque é para isso que a gente precisa dar atenção. Talvez ela esteja chamando atenção de uma maneira torta, de uma maneira
a se machucar de uma maneira que ela não consegue sinalizar de outra forma. E aí, quanto menos diálogo existe naquele espaço familiar ou naquele espaço escolar, mais isso tende a acontecer, porque não existe outra via de comunicar um excesso, de comunicar uma insatisfação, de comunicar um sentimento que não seja dentro do próprio corpo. Então, mesmo que seja que você a priori olhe para isso como uma forma de chamar atenção, como uma forma de pertencimento social, é importante que a gente dê a escuta para isso. A escola pode e deve entender o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, né? Direcionar isso, comunicar à família. Ah, mas o adolescente pediu para eu não avisar a família. Existe um limite a partir do qual a gente consegue deixar essa informação ali dentro da escola e você segurar a bomba na sua mão, e o limite a partir do qual você precisa comunicar isso aos responsáveis para que então isso seja cuidado de uma forma mais atenciosa tanto pela família quanto pelos profissionais de saúde. Então a automutilação é um fenômeno, é um sinal de sofrimento e precisa ser direcionado para cuidado. Suicídio. Suicídio também é um fenômeno que está aumentando progressivamente nos jovens, nos adultos jovens, na faixa etária dos 15 aos 29 anos principalmente. Infelizmente, o suicídio está se tornando algo mais cotidiano na nossa realidade. A gente começa a ouvir falar que naquela escola um adolescente se suicidou, um vizinho, que um amigo. Então o suicídio passa a ser um assunto mais comum aos nossos ouvidos, porque infelizmente isso está acontecendo. E por que eu digo infelizmente? Primeiro porque é uma perda irreparável para a família, para a comunidade como um todo. Pensar que essa pessoa teria todo um desenvolvimento, toda uma vida pela frente. E segundo porque é uma causa de morte potencialmente evitável, é uma condição reversível. Se a gente entende que 95% dos suicídios estão relacionados a um adoecimento mental, a gente entende que isso é reversível, no sentido de que eu cuido, eu trato este problema de saúde mental e eu tenho uma chance imensa de prevenir suicídio. Então, sim, o suicídio está aumentando progressivamente nas faixas etárias mais jovens, 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte, e 95% desses suicídios na adolescência e nos adultos jovens estão relacionados a um adoecimento mental. E quando eu falo adoecimento mental, eu falo depressão, transtorno de personalidade, transtorno afetivo bipolar, dependência de drogas, e essas são condições que a gente consegue cuidar e então prevenir o suicídio. Então espero ter trazido um pouco de luz aí para vocês observarem esses fenômenos e se paramentarem, se criarem ferramentas para lidar com essas situações em sala de aula. Até a próxima!